Jordan Barreira é anunciado, é apresentado, na verdade, né? Oficialmente, veste a camisa do Fogão. E temos muito sobre o Fogão, Jordan Barreira, Danilo, futuro, né, do Botafogo no mercado de transferências, outras possíveis vindas. O Botafogo ainda quer 4 reforços. Vamos ver tudo isso aqui na mídia. Tem Globo Esporte, tem Esporte na Band, tem Papo de Craque, tem SBT Esportes Rio e muito mais. Bora pro react aqui. E antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, Live Pix, Pix do canal. Aqui embaixo tem o canal reserva principal, Instagram, Jet Sports e muito mais. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Perfeito. O Botafogo joga sábado contra o Corinthians no Newton Santos. E agora há pouco teve mais um reforço apresentado. Ricardo, esse dinheiro não acaba, amigo. Conta pra gente, seja bem-vindo. Exatamente, Mário. Um abraço para você, boa tarde a todos. Jordan Barreira, né, colombiano, 19 anos, né, tratado como joia lá na Colômbia, apresentado há pouco, né, reconheceu, está deslumbrado com essa chegada ao Botafogo, atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né, disse que está muito feliz por ter chegado e é uma joia lá na Colômbia, foi destaque, né, no torneio sul-americano sub-20 no início do ano, deu 4 assistências, uma inclusive na vitória da Colômbia sobre o Brasil. E a expectativa agora fica para a estreia dele, né, sábado aqui no estádio Newton Santos, contra o Corinthians, né? Ele já está regularizado, tá ok. Outro jogador que também está com a documentação pronta e treinou, o primeiro treino dele foi ontem com o elenco do Botafogo, é o Danilo, né? Então ainda há uma expectativa de ele ser relacionado também para esse jogo. O Botafogo que não vai ter o Marlon Freitas, capitão da equipe suspenso, Savarino e Alan devem voltar depois de serem poupados no último jogo contra o Sport. É um fato, o Botafogo de John Textor já investiu mais em contratações esse ano do que no ano passado. A pergunta, dinheiro compra título? Não, mas ajuda muito quando você investe bem, quando você enxerga no cenário possibilidades boas. Em 2024, o valor total foi de 387 milhões de reais. A contratação mais cara foi a do argentino Thiago Almada, cerca de 137 milhões de reais na cotação da época. O Botafogo terminou o ano campeão brasileiro e da Libertadores. Esse ano, o valor das contratações já soma 685 milhões de reais. Além da primeira e da segunda janelas de transferências, que ainda não terminou, teve a janela especial antes da Copa do Mundo de Clubes, em que o Botafogo também contratou jogadores como o meio-campo argentino Montoro, o atacante Arthur Cabral e o zagueiro Caio Fernando, 3 titulares do time no momento. E também o atacante argentino Joaquim Correa. A contratação mais cara de 2025 foi a do volante Danilo, que ainda não estreou. 147 milhões de reais. Ele chega do Nottingham Forest para substituir Gregory, que foi para o futebol do Catar. Eu gosto muito do Danilo. O Danilo pode entregar uma coisa que o Gregory não entregava. O Danilo chega dentro da área. O Danilo finaliza mais do que o Gregory. E o Botafogo ainda está no mercado em busca de reforços, ou seja, vai gastar mais. Com o dinheiro fica mais fácil. Muito mais fácil. Essa questão de que fala que dinheiro não traz felicidade. Pro torcedor de futebol traz. Exatamente. Não é só pro torcedor também, não, viu? Foi agorinha, tá? A apresentação do Jordan Barreira. É o menino que chegou aí para jogar no Botafogo. Cadê? Esse recebimento dessa proposta. Obrigada. Creo que es muy lindo, como tú lo dijiste, estaba deslumbrado cuando vi a esa hinchada linda. Creo que es un estadio lindo, una gente maravillosa. Creo que es una familia y como lo dije, muy contento de estar aquí, de vestir estos colores y ahora con la ayuda de Dios demostrar todo lo mío también dentro del campo de juego y nada. Seguir disfrutando, seguir dando lo mejor de mim. Bom, ele falou ali que a torcida é muito linda, que o estádio é muito lindo, que o Botafogo é uma família e que ele quer, obviamente, responder dentro de campo. Essas foram as palavras do menino Barreiro. Falei, né, Vene, aqui na semana passada, que encontrei com ele no clube na semana passada, que ele já foi lá assistir ao jogo, né, ao jogo contra o Vitória.
E ele é um menino mesmo, a carinha de menino. Olha a carinha de menino dele aí, ele é um garoto, muito novinho, né, Pedrosa? Sim, novinho mesmo. Ele tem, 18 anos, né, que tem o Barreira? E tomara que ele consiga seguir o caminho do Montoro, assim, pelo menos nesses primeiros momentos de adaptação, tanto na Copa do Mundo quanto aqui no Campeonato Brasileiro. O Montoro vestiu a camisa do Botafogo como se ele ainda estivesse no Vélez, que foi o clube que o revelou. O Barreira tem todo o potencial para conseguir fazer isso também. Assim como o Flamengo, eu acho que o Botafogo é uma equipe coletivamente forte a ponto de você não jogar a responsabilidade em um jogador para resolver. Você tem jogadores ali que são pilares, que são experientes, como o Marlon Freitas, o próprio Barbosa, o John, o Savarino, entre outros, que vão poder dar essa tranquilidade para esses garotos, porque futebol, talento eles têm. E aí o Botafogo, que mais uma vez, hein, Vene, veio muito firme nessa janela. E o Botafogo tem uma coisa na metade do ano, não só trazer, mas como também enxugar alguns jogadores indo embora do Botafogo, né? Obviamente para equilibrar essa folha salarial, né? Claro, é importante. Quando a gente fala sobre contratação, é importante também a gente analisar as saídas, porque isso é importante. Você foi muito bem quando você fala enxugar a folha salarial e assim, custo-benefício, né? Por exemplo, Patrick de Paula com certeza não tem um salário baixo e não estava sendo utilizado, você empresta. O Danilo Barbosa, o Botafogo não é que está fazendo uma força para ele sair, mas já liberou, agora está nas mãos do Danilo Barbosa. Eu acho interessante também, é o trabalho de você saber construir o elenco. O Kaique também. O Kaique, exatamente. Já até se despediu do... Obviamente que esse trabalho é feito também com o treinador, não só com o treinador, mas o treinador lhe dá as opiniões, estilo de jogo, de jogador que vem para tentar reforçar o elenco, mas esse jogador é uma contratação super interessante, uma jovem promessa do futebol colombiano e é o tipo de contratação que o Botafogo vem fazendo, olhando o mercado sul-americano, jovens promessas, contrata pensando no ganho técnico, obviamente, dentro de campo, mas também no ganho financeiro futuro. O que foi muito diferente do ano passado. A gente olha uma janela de 24, traz um Igor Jesus, que era um garoto jovem, né, mas já tinha uma bagagem, uma certa experiência, né, com bons números por onde passou e com muitos títulos também, ele ganha título de qualquer lugar que ele vai. Aí traz o Luiz Henrique, que na época se tornou a maior contratação da história do futebol brasileiro. Depois trouxe o Almada, um cara que ganhou uma Copa do Mundo, né? Ele investiu mais em nomes que pudessem fazer a diferença, lembrando que vinha de um ano muito fragilizado, com a cabeça do torcedor muito insegura. Começa um 2025, tem agora para esse ano um torcedor um pouco mais seguro, um pouco mais maduro, um time, como você fala, Pedrosa, com mais casca de campeão. Sim. E aí já começa o John a trazer um perfil bem parecido. Começa com o Jair, lá no início do ano. Entrega um cara que era um ídolo, que era o Tiquinho, dá mais dinheiro e traz um garoto que é uma promessa, que já até foi embora, que é o Jair. Agora vem o Montoro, que é um menino também. O Barreira, também um garoto. Então, assim, um movimento de mercado parecido pro John, né? O Botafogo, ele tem um departamento de scout que, além de grana para poder fazer essas contratações, o Botafogo ele tem um perfil muito claro, que é justamente esse jogador jovem que pode ser lapidado no Botafogo e que quando ele for lapidado vestindo a camisa do Botafogo, ele vai ter um valor ainda maior de revenda no futuro. Mas trouxe também jogadores prontos, como o Joaquim Correia, o próprio Arthur, que veio do Zenit, é um jogador que para mim ele tem condições de desempenhar de uma forma pronta, já é um cara lapidado e você consegue mesclar isso. O mais importante é que o Botafogo consegue entender o que o futebol atual pede: saúde. Fisicamente, o cara tem que estar bem, o cara tem que ter condições de fazer 30, 40 jogos. Obviamente vai errar também, como errou no Juan Cruz, como errou no Elias Manuel, como errou em outros jogadores, mas a linha de trabalho, quando o Botafogo tem uma conversa com o John Textor e ele fala assim: nós vamos abrir o cofre. O Botafogo é muito certeiro nesses jogadores que vão te dar o desempenho técnico, o poder de revenda, mas também a questão física, de ser uma equipe intensa que ataca o tempo inteiro. E um equilíbrio de experiência, que traz o Arthur Cabral e o Tuco também, Correia, exato, que é um jogador experiente. Por exemplo, o Barreira, ele custou ao Botafogo 4 milhões de dólares. Hoje, mesmo se ele entrar em campo, ele já vale mais. Porque por ele ser um jogador do Botafogo, é muito mais difícil você tirar esse jogador do Botafogo. Ou seja, ele já está valorizado aqui. Óbvio que se ele performar, ele vai valer muito mais. Sim. Então, assim, o Botafogo está extremamente certo nesse tipo de contratação. E daqui a pouco... Botafogo tem a semana inteira para treinar. Só volta a jogar no sábado.
O Botafogo aproveita a janela de transferências para diminuir o número de atletas no elenco. Até agora, já são 12 partidas, entre os contratos já firmados e os que ainda estão para serem assinados. A próxima saída deve ser a de Patrick de Paula. O volante, que não vem sendo aproveitado no grupo, deve ser emprestado ao Estoril de Portugal. O contrato de Patrick de Paula se encerra no mês de junho de 2026, justamente quando também vai terminar o empréstimo com a equipe portuguesa. Mas, quando essa data chegar, o Botafogo vai ter prioridade na renovação contratual. Caso queira fazer a exigência dessa renovação, o Botafogo pode fazê-la de forma automática. Agora, se não tiver interesse, aí o Patrick de Paula fica livre no mercado. Além do Patrick de Paula, o Danilo Barbosa também está livre para procurar um novo clube. O contrato do volante chega ao fim em dezembro. Então, a partir de agora, o Danilo já pode assinar um novo contrato com qualquer equipe de forma gratuita. Tanto o Fortaleza, agora de Renato Paiva, como também o Atlético Mineiro já demonstraram interesse em contar com o volante. Segovinha e Cauã Lindes também devem estar de saída. O destino é o RWDM, Brussels, antigo Molenbeek da Bélgica, equipe que pertence a John Textor. O atacante paraguaio vai fazer a segunda passagem pela equipe belga. Já o meia, pela primeira vez, vai ter uma oportunidade no futebol europeu. Bom, além das 12 saídas, o Botafogo também busca chegadas nessa janela de transferências. O último a se juntar ao grupo foi o volante Danilo. Agora, além do Danilo, que chega do Nottingham Forest, o Botafogo ainda busca um zagueiro e um ponta que atuem pelo lado direito do campo. Lembrando que a janela vai até setembro. Para finalizar, o Botafogo segue essa semana livre para treinamentos. Vai ser a primeira semana cheia, inclusive, de David Ancelotti, desde que assinou o comando do Botafogo. Bom, o treinador tem, nessa semana, a prioridade de retocar ali o setor ofensivo da equipe, fazer um Botafogo mais assertivo nos lances de ataque e também de aproximar a relação com alguns dos jogadores que ele mesmo já disse está conhecendo ainda parte desse elenco. E claro, estou conhecendo o elenco e tenho que dar a oportunidade a todos para mostrar. O próximo jogo do Botafogo é contra o Corinthians, no próximo sábado, às 6h30 da noite, no estádio Newton Santos. Vamos falar do Botafogo de futebol e regatas, porque o Rodrigo Brandão tá chegando para falar do Fogudo, que folgou nesse meio de semana. Fala, Rodrigo Brandola! Breno, e o mais novo reforço no Botafogo, o volante Danilo, bidou. Ele já tem condições de fazer a sua estreia contra o Corinthians sábado no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. O jogador que desembarcou aqui no Brasil na segunda-feira, no final da noite. Na terça, ele passou o dia realizando exames e hoje, pela primeira vez, participou de um treino com os novos companheiros. E aí, claro, teve aquele famoso corredor polonês, onde ele passou no meio dos jogadores do Botafogo e levou aquele sacode fraterno de boas-vindas. Aliás, não só ele, o Jordan Barreira não havia passado, também passou, e o Vitinho, aniversariante do dia, também. Enfim, o clima é o melhor possível. Jogadores seguem treinando, o Danilo vai ter mais o dia de amanhã e sexta-feira para se entrosar e recuperar a forma física para estar minimamente bem e que ele possa ser relacionado para o jogo de sábado. Ser titular, isso não vai acontecer, porque o Danilo não joga há mais de 2 meses. No dia 18 de maio foi a última vez que o Danilo entrou em campo pelo Nottingham Forest na última rodada do campeonato inglês. Ou seja, ele vai provavelmente ser relacionado, deve ganhar alguns minutos no decorrer da partida até estar 100% fisicamente e entrosado com os demais jogadores. Para sábado, Alan e Newton devem formar a dupla de volantes, já que o Marlon Freitas está suspenso. Essa, inclusive, é uma das boas notícias. O Alan treinou normalmente e se mostrou recuperado das dores musculares que o deixaram de fora da partida contra o Sport na última rodada. Ele e o Savarino, mas o Savarino também treinou normalmente. Outros 2 jogadores que também vêm treinando com o restante do elenco são Matheus Martins e Jefinho. Os 2 jogadores estão afastados há algum tempo, o Matheus Martins se tratando de uma lesão muscular na coxa e o Jefinho recuperado de uma artroscopia. Este está sendo o primeiro contato do David Ancelotti com esses 2 jogadores que até então não haviam treinado
com o técnico italiano. Eles ainda não têm condições de serem relacionados e também não há previsão para voltarem a jogar uma partida oficial. Sobre o Matheus Martins, Breno, ele pode ser uma alternativa para a ponta direita. A gente sabe que o Botafogo está à procura de um jogador, só tem o Arthur nessa função e vem tendo dificuldades de contratar um atleta para substituir. O Gonçalo Borges foi tentado, mas ele preferiu permanecer na Europa, foi para o Feyenoord e o clube segue em busca de um jogador para essa posição. Caso não consiga, o Matheus Martins poderá ser testado. Ele é uma aposta do David Ancelotti para esse setor, já que atua nas duas pontas, tanto na esquerda quanto na direita. Esta seria uma solução caseira para o time em caso de necessidade. Valeu, Breno. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo glorioso, que tem esse meio de semana livre, a primeira semana de fato de trabalho do Ancelotinho, que ele mesmo falou depois do último jogo no final de semana, ainda tá conhecendo o elenco. É uma semana importante para isso, jogador chegando, o elenco ainda em formação. É aquilo que você fala, né, ô Vitor Costa, é trocar a roda com o carro andando, né? E ele tá tendo esse trabalho pela primeira vez, nunca tinha trocado um pneu. O Ancelotinho, primeira vez que ele tá fazendo isso e logo à frente do Fogudo, hein, Vitoca? E ainda sem ter o elenco completo, né? A gente ouviu aí o Brandão falando sobre jogadores que estão no DM. Eu confesso que eu fui pego de surpresa, que eu nem lembrava mais do Matheus Martins. Comentei aqui em off, caramba, ainda tem o Matheus Martins pra entrar, e é verdade. O Gonçalo não vem mais, o Botafogo pode trazer algum jogador pra essa posição, mas pode não trazer também. Então, assim, o Ancelotinho, ele tá montando um time sem saber quais outras peças ele terá à disposição. Vai ter a adaptação do Danilo, mas o Danilo já vai ter que jogar o quanto antes, né? Por conta das suspensões, das lesões. Só tem ele, né? Difícil. Então, mas tem um negócio também, né? Que bom que, só pra completar, claro. o Machado, que bom que pelo menos ele não joga esse meio de semana. Pra tabela é ruim, porque o Botafogo vai ficar com 2 jogos adiados, vai ser difícil fazer uma comparação com os outros postulantes ao título brasileiro. Mas ele vai ter uma semana pra corrigir tudo que deu errado, porque o Botafogo fez um jogo muito bom contra o Vitória e não venceu, e fez um jogo ruim contra o Sport e venceu. Foram 4 pontos e uma semana que poderia ter conquistado 6, com um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de sorte também, que faltou no jogo contra o Vitória. E agora tem outro jogo acessível contra o Corinthians, que joga hoje, não vive boa fase, tá em crise, pressionado, Dorival balançando, enfim, é um jogo que é bem possível imaginar uma nova vitória, mas para isso o David vai precisar entender onde é que ele errou, onde o Danilo pode entrar nessa equipe para poder montar esse time. O Danilo que não joga desde o dia 18 de maio, né? Isso, não vai aguentar 90 minutos. Fez 13 jogos na temporada pelo Nottingham Forest e ele atuou no dia 18 de maio por 7 minutos apenas, né? É o jogador, a contratação mais cara da história do Botafogo, são 22, se não me engano, 22 milhões de euros que o Botafogo pagou por esse jogador. Muito bom reforço, é um reforço, aí sim, cara, acho um reforço muito acima. Gosto muito do futebol do Danilo, desde a época do Palmeiras. Vai ali na torcida do Palmeiras e pergunta o que eles acham do Danilo. Vai todo mundo te responder, craque, joga demais, não, saudade. Joga demais. O pessoal deve... Não, assim, vão dizer que eles estão pé da vida, né? Eles vão dizer que não presta. Sobre o talento dele, não sobre a decisão dele de jogar no Botafogo. No X, que eu acesso todo dia. Eu também acesso. Pois é, o pessoal ficou bem pistola com o Danilo. Por esse movimento dele vir pro Botafogo eu vi agora. A galera mais pistola com a Leila por não ter feito essa proposta. Mas também com ele, eu vi alguns comentários assim, alguém esclareceu isso aqui, eu acho que foi o Brandão que trouxe, que ele deu uma entrevista quando sai do Palmeiras, que se ele jogasse de novo no Brasil, ele só jogaria no Palmeiras, né? Sabe quem deu uma entrevista essa semana falando isso? John Arias. Meu Deus, aí... Ele falou que só jogaria no Fluminense se voltasse pro Brasil. Não, tá em contrato isso, que o Fluminense tem preferência mas é preferência. Aí chega o Palmeiras com 50 milhões. Aí vai cobrir o Fluminense? Não, e aí? Claro que não, entendeu? Exato, né? Mas enfim, eu acho o Danilo bom jogador. Quando ele estiver bem fisicamente, ele vai suprir bem, na minha opinião, a ausência do Gregory. Eu acho que ele é melhor que o Gregory. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho ele tecnicamente melhor que o Gregory. Agora tem que ver a parte física dele, como é que ele está. E quanto tempo também ele vai ter aí pra retomar aquele futebol fisicamente, falando que tecnicamente ele é muito acima, que ele tinha, né? Que a gente conhece muito bem e que levou ele à Premier League. Faltam 40 likes, 38 agora, pra gente bater a nossa meta de hoje. Será que batemos a meta de 500 likes? Ajuda a gente aí, faltam 38, cara. Transamérica Esportes RJ, Transamérica Esportes RJ, a live está no ar no YouTube, você corre lá e deixa o seu like. O Mário Lima falou que no final do ano vamos calar muitos novamente. O Simon Costa tá por aqui também. O Rafael Souza
Fui eu que esclareci pra você nos comentários do jogo. Ah, é verdade, Rafael, é verdade. O Rafael comentou isso no chat do jogo também. O Brandão falou, mas o Rafael tinha falado isso no chat. Verdade, Rafael. Vocês debocham das minhas piadas. Não, piada é uma coisa, mas você ajudou a gente. É verdade, o Rafael. Tamo junto, irmão. Obrigado. O Wellington Silva falou que o Breno arrasta o programa igual o Daronco arrasta o jogo. Não sei se é ele, né? O que joga lá no Volta Redonda, né? O Eduardo Freitas tá por aqui mais uma vez. O Lucas Nogueira falou que a imagem tá ruim. Pois é, cara, no Maracanã a gente tá com essa questão, já não é de hoje, né? Com a questão da imagem, olha lá, tá tudo pixelado. Não dá nem pra ver a carequinha do Vitoca direito, olha lá, porque fica tudo pixelado. A gente vai arrumar, tá? Prometemos que a gente vai arrumar isso aí. Pois é, como é que tá o Wi-Fi? Tá ruim aí, ô Rodrigo Machado? Tá meio devagar. No Maracanã, esse é recorrente, né? Infelizmente. É. A gente faz jogos em outras praças e a internet é melhor. Em outras praças é bom praças. E a internet é melhor, mas aqui já fiz jogo em praça já. 99557-1013. Fala aí. Já, irmão? Com certeza. Boa tarde, Breno. Ah, não é possível. Papo de Crack 2. Isso é zoando. Irmão. Quero fazer uma pergunta pro Vitoca. Tá zoando. Vitoca. Botafogo, depois que engrenar, ganhar entrosamento. Tá escondido aqui. Esse time vai ficar enjoado nas Copas. E a gente ganha o Brasileiro de braçada. Tá escondido. Só precisa ganhar entrosamento. E outra pergunta. Você acha que tem como arrumar um cara bom de área, igual o Luiz Henrique, para colocar esse time aí no ponto, voando nas Copas e no Campeonato Brasileiro? Qual é a tua sugestão? Tem algum cara bom aí pra fechar esse elenco? Abraço, Roberto Souza, aqui da Penha Olímpica. Robertão! Abraço. Tá escondido o Roberto. É o Roberto ou o presidente, hein? Tô aqui falando, ó, Vitor. Parece um pouco a voz do presidente da República. Roberto, verdade, olha só. É verdade. Eu não acho que o Botafogo vá nadar de braçadas no Campeonato Brasileiro, nem tem elenco pra isso. O Botafogo montou um time, mas ainda não tem tantas opções no banco de reservas, né? Não tem, por exemplo, reserva pro Arthur Cabral. Ainda tem algumas posições que vai precisar reforçar para poder sustentar 3 campeonatos. Agora, para as Copas, para mim hoje é um time pronto. O time titular do Botafogo hoje tem capacidade de vencer as 2 Copas. Depende sobre o que você quer como um homem de área, Roberto, nessa sua segunda pergunta. Porque o Luiz Henrique não era um homem de área, né? Ele era um construtor pelo lado direito do campo. Hoje o Botafogo tem um titular que é o Arthur, mas acho que carece de alguém para revezar com ele. Se puder ser um craque, ótimo. Mas se não for um craque, poderia ser o Rinestrouxe. O Botafogo tentou. O Rinestrouxe, o Botafogo parece que segue tentando, cara. Então. Porque de um lado da apuração, fala, ó, tem o Botafogo. O Botafogo não desistiu ainda. É porque eles pediram 8 milhões de dólares e aí o John Textor falou que não paga. Com valores, né? Chegou a cartinha o Textor. Um susto. O Textor pagaria 5 no máximo. 5 no máximo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.